Certo? Ai, glória a Deus. Passamos a leitura então. Ó, 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1 e diante. Façamos a leitura em nome do Senhor Jesus. Amém? Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, eu te enviarei a Jessé, o belemita. Ele e seus filhos me tenham provido de um rei. Disse, porém, Samuel: como eu irei? Ouvindo Saul, ele me matará. Disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei o que hás de fazer. Ungirás a quem o te disser. Fez Samuel o que dissera o Senhor. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Entrando ele, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor para o coração. Então chamou a Jessé e Abinabe e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem esse escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, mas Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo, mas não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo, o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência, e disse o Senhor: levanta-te e unge-o. É este mesmo. Assim tomou Samuel um vaso de azeite, ungiu-o no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Só até aqui. Glória a Deus. Ai, glória a Deus. Irmão Vera, amém. Mandade, vamos lá, né? Como é que o Senhor vai falar conosco através dessa palavra? Olha, o Senhor, ele tem caminhos que na maioria das vezes não está dentro dos nossos planos. Por quê? Por que digo isso? Porque às vezes nós pedimos alguma coisa para o Senhor, pedimos tanto, irmandade, pedimos tanto. Aquele povo ali, o povo de Israel, ele era comandado, governado pelo Senhor, através dos profetas, através do sacerdote. O Senhor comandava o povo de Deus. Mas os povos vizinhos, todos eles tinham um rei. E eles
se enchiam, eles... esqueci a palavra agora. Mas eles se apareciam, né? Por isso. E o povo de Deus passou a ter inveja. Eles queriam um rei também, um rei que pudesse batalhar, um rei que pudesse carregar uma espada, porque os sacerdotes não, era um povo de paz. Apesar de que quando o Senhor enviava eles, né, pelo caminho, e eles organizavam ali mesmo com o Senhor muitas batalhas, mas eles queriam um rei, queriam. E de tanto insistir, o Senhor falou, então tá bom, então escolham um rei dentre de vocês. E eles escolheram Saul. Saul era boiadeiro. Saul era um homem bruto. E eles escolheram Saul como rei. Mas quando nós, Irmandade, fazemos as coisas segundo o nosso jeito, segundo o nosso querer, geralmente não dá certo. Geralmente nós erramos, nós falhamos, nós escolhemos segundo os nossos olhos. Quantas vezes nós pedimos coisas para o Senhor que não está dentro dos planos do Senhor? Não está. Mas mesmo não estando dentro dos seus planos, nós persistimos, nós buscamos, nós queremos. Nós falamos, Senhor, eu necessito disso, eu preciso disso. E muitas vezes o Senhor nos entrega. Nos entrega não porque aquilo é bom, ou porque Ele tenha mudado de opinião, não. Mas nos entrega para que possamos enxergar que aquele não era o melhor caminho. Que não era dessa forma que o Senhor queria agir na nossa vida. E então, dessa forma nós aprendemos, nós crescemos, nós evoluímos, nós enxergamos que realmente os planos do Senhor são infinitamente maiores do que os nossos. E aquele povo não aconteceu diferente. Chegou um momento que Saul se afastou de Deus. Saul perdeu o Espírito do Senhor. Não obedecia mais. Não seguia mais os caminhos de Deus. E Deus incomoda Samuel ali. E diz para Samuel assim, até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não se reine sobre Israel? Irmandade, nós temos que tomar cuidado. A palavra de Deus diz que nós não devemos ter misericórdia de quem Deus não tem misericórdia. Às vezes nós temos um cuidado excessivo sobre aqueles que não merecem cuidado excessivo. Nós temos que tomar cuidado para que a nossa misericórdia não seja uma misericórdia insensata. Assim como acontece muitas vezes com os filhos. Não que Deus abandona os filhos, não. Mas muitas vezes Deus não opera na vida dos nossos filhos porque nós trabalhamos errado. Nós mimamos os nossos filhos. Às vezes aquele espírito protetor, né, não deixa que os nossos filhos evoluam, porque nós estamos ali sempre com uma autoproteção excessiva. Quantas vezes os nossos filhos erram e nós, para protegê-los, nós tomamos conta daquele erro. Como quando os filhos estão desempregados, ou às vezes não arrumam empregos,
por imprudência mesmo. Ou porque não vão buscar, ou porque fazem as coisas erradas, e nós estamos ali então ajudando, entregando dinheiro. Ou, por exemplo, quantos filhos, quantos pais não possuem filhos com problemas de dependência química, e para guardar o filho, achando que está protegendo o filho, não financia o próprio vício, para deixar o filho calmo, para não ver o filho estressado, ou para dizer assim, não, é para ele não roubar. E financia, né? Eu estou protegendo ele da cadeia. Será que nós estamos fazendo da forma certa, verdade? Às vezes Deus está apontando para nós um caminho e nós estamos combatendo ali com Deus por outro caminho. Às vezes Deus quer que nós enxergamos os seus caminhos, os seus planos, o seu desejo. E nós ali continuamos ali insistindo por um caminho que não é da parte de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado sobre isso, né? Sempre nos perguntar se aquele caminho que estamos seguindo está de acordo à palavra de Deus, está de acordo ao Senhor. Aquela perguntinha, Jesus faria a mesma coisa, agiria da mesma forma? Sempre nos perguntar. Nós precisamos estar no caminho certo. Ali, Samuel, ele obedece ao Senhor. O Senhor pede para ele ir à casa de Jessé. Jessé tinha 8 filhos. E dali da família de Jessé iria sair o rei, que não mais o povo teria escolhido, mas agora Deus escolheria o rei. E quando Deus escolhe, Deus ele faz as coisas do jeito certo. Quando nós aguardamos o Senhor escolher para nós, tudo sai perfeito. Nada sai fora do eixo. Ali, Samuel teme. Samuel tem medo, porque ele fala, Senhor, se Saul descobrir isso, eu vou ser morto. E Deus dá uma solução para ele. Porque Deus é assim, mano. Se nós andarmos na comunhão com o Senhor, ainda que nós enxergamos uma luta muito imensa, o Senhor sempre manda na sua palavra, sempre manda através do teu Espírito Santo um livramento. Sempre manda um caminho, uma melhor direção, um plano. Entende? Deus está sempre conosco. E ali, Saul, ele vai para aquele local. E aqui a palavra de Deus diz que antes dele fazer a vontade de Deus, ele fazer aquilo que Deus estava pedindo, aqui diz que ele se consagrou. Ele se consagrou e ele consagrou os filhos e a Jessé. Entende, Mandade, que quando eu peço alguma coisa para Deus, quando eu peço alguma coisa para o Senhor, eu nunca posso esquecer da nossa consagração, da nossa obediência, de nós se atentarmos se estamos dentro da vontade de Deus e se não estivermos, nos voltarmos para a vontade de Deus, porque o operar de Deus depende da nossa consagração. Deus não opera na confusão. Deus não opera quando nós estamos em erro. Deus não opera quando nós não estamos segundo a sua vontade. Deus não opera. Porque Deus não pode operar. Deus não pode ser um Deus injusto. Deus é um Deus justo. Justo mediante a sua justiça. Mediante a tua vontade, não a nossa. Entende?
Ali, Samuel ele entra na casa de Jessé. E quando ele entra na casa de Jessé, ele vê Eliabe. Eliabe era um homem forte. Eliabe era guerreiro, caçador. Eliabe tinha uma altura, uma postura. E Samuel olhou e falou assim, certamente é esse. Porque mesmo Samuel, estando ali consagrado, estando ali na vontade de Deus, na obediência de Deus, ainda estava com os olhos carnais, ainda estava com os olhos segundo a vontade humana, porque nós somos assim. Por muito menos nós erramos, nós ficamos despercebidos, por muito menos nós não enxergamos por onde Deus está vindo, porque a sabedoria do homem é loucura para Deus. Nós não somos capazes de entender a verdadeira vontade de Deus. Se nós nos desviarmos por um só momento, nós falhamos. E ali Deus diz para Samuel assim, o Senhor, porém, disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Quantas vezes, Irmandade, nós não somos rejeitados? Quantas vezes alguém olha para nós e não dá nada? Quantas vezes olharam para você e não te deram valor? Quantas vezes olharam para você e você aguardava um reconhecimento e o reconhecimento não veio? Sabe por que não veio? Porque o homem olha segundo a sua própria sabedoria. Mas para nós o que importa é sermos reconhecidos por Deus. Enquanto o homem não te enxergava, enquanto o homem olhava para você e não te dava nada, do céu o Senhor olhava para você e se alegrava. O Senhor olhava para a tua obediência, para a tua paciência, para o teu andar, por tudo que você fez para andar nos caminhos corretos. O Senhor se alegrara, porque Deus olha o que está no coração. Às vezes alguém diz assim, você não pode ser bobo assim, não. Nós temos que ser segundo a vontade do Senhor. Deixa o mundo achar que nós somos bobos. Deixa o mundo achar que nós somos tontos, né? Falar, esse povo crente é tudo tonto, tudo doido. Bom, somos doidos. Somos doidos por Cristo. Somos doidos pelo Senhor. Somos doidos. Somos loucos para o mundo, mas amados do Senhor. Porque o mundo não entende. O mundo não entende a vontade do Senhor. A palavra de Deus que diz que aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo do Senhor. O mundo não entende a vontade de Deus. Fica firme na vontade de Deus. Fica firme no caminho do Senhor. Ainda que você não seja reconhecido para o mundo, mas o Senhor tem reconhecido o teu esforço. E quando o Senhor aparecer na sua vida, o Senhor aparece como favo de mel, porque é doce aos lábios, é agradável aos olhos, é reconfortante, vale a pena. Ali passou todos os filhos, todos. Samuel olhou e falou assim, não é possível. Já passou todos, Jessé, já passou todos os filhos? Jessé diz, não, tem o menorzinho, tem o pequeno, tá lá no pasto. Mandade, nem Jessé, nem o pai acreditava
Jessé sabia o que estava acontecendo ali. Jessé aguardava de Samuel. Jessé sabia que dos seus filhos, Jessé compreendeu que dos seus filhos sairia o rei. Mas nem ele creu. Jessé tinha 8 filhos, não tinha 7. 7 estavam na sua casa. O 8º nem mandou chamar. O 8º era pastor. Pastor era manso, era humilde. Pastor tinha que ser paciente. Pastor era simples. Usava das suas roupas mais simples. Nem Jessé acreditou. Ah não, Davi não. Deixa o Davi lá. Vem vocês, vem os 7. Davi é pastor, Davi. Fica pra lá, Davi. Nem Jessé creu. Verdade, quantas vezes nem a nossa família acredita em nós? Quantas vezes nem a nossa família nos dá valor? Mas o Senhor dá. O Senhor olha o coração. O Senhor sabe tudo que está dentro do seu intento. Tudo que está dentro do seu peito. Ele conhece o teu verdadeiro desejo. Ele conhece o que realmente você quer. Ele conhece para aquilo que você realmente dá valor. Ele sabe que Ele pode te preparar para te entregar todas as coisas, porque você não vai virar as costas para Ele. Ele sabe disso. E todos nós passamos por um tempo de aprovação. E passado esse tempo de aprovação, o Senhor nos entrega. Davi, naquele dia, mandaram chamar Davi. E Davi foi ungido. Foi ungido. A palavra de Deus diz que a partir daquele dia em diante, e isso é que nós possamos tomar de exemplo. Davi já havia lutado com o urso. Davi já havia lutado com o leão. Davi era um garoto corajoso. Era pastor de ovelhas, mas era corajoso. Davi era corajoso. Mas essa coragem não estava baseada no Espírito Santo. Isso que nós precisamos entender, porque a palavra de Deus diz que a partir daquele momento, Davi já tinha enfrentado muita coisa, mas a partir daquele momento, ele recebeu o Espírito. Então não confundamos uma pessoa de coragem com uma pessoa de Deus, uma pessoa ágil com uma pessoa de Deus, uma pessoa inteligente com uma pessoa de Deus. Às vezes a pessoa pode ser inteligente, às vezes pode ter alcançado grandes cargos, grandes status, mas nem por isso significa que ela é de Deus. Quando a pessoa é de Deus? Quando sobre ela habita o Espírito Santo. Verdade? Receba o Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo, de toda a sabedoria do céu, que o Senhor derrame sobre ti o teu espírito, que o Senhor faça brilhar na tua face, a face do Senhor. Que por onde você andar, por onde você caminhar, o Senhor cresça e transborde na tua vida. Davi foi um dos maiores salmistas que nós tivemos. Davi foi profeta. Davi foi guerreiro. Davi errou? Errou. Davi pecou? Pecou, e pecados terríveis. Mas isso
não mudou o tesouro que estava no seu coração, o desejo de servir a Deus. Não importa se em algum momento você tropeçar, se em algum momento você cair, não deixe o adversário roubar aquilo que está dentro no teu coração, o tesouro que Deus tem se agradado. Não deixa o Senhor apagar, abafar aquilo, o desejo de servir a Deus, o desejo da obediência, o desejo de estar perto dele, o desejo pela tua palavra. Não deixa o Senhor apagar isso, porque é disso que ele tem se alegrado, é disso que ele vai fazer. Ele vai transbordar na sua vida e vai começar a abrir as portas, vai começar a abrir os caminhos, ainda que você tenha que batalhar, ainda que você tenha que enfrentar um gigante, porque logo depois que Davi foi ungido, passou-se um tempinho, ele enfrentou Golias, enfrentou o gigante, mas sobre Davi estava o Espírito da certeza que o Senhor estava com ele. Quem é esse? Quem é esse gigante que ousa dizer coisas contra o exército de Deus? Você vem comigo, por mim, com espada, com lança, mas eu vou até ti com o Senhor dos exércitos, com o leão da tribo de Judá. Que a mesma coragem, que o mesmo Espírito que estava sobre Davi repouse sobre a sua vida, para que o Senhor abra as portas, para que o Senhor enxergue em ti o potencial que ele tem visto, para que o Senhor te faça reinar sobre aquilo que Deus tem para ti, mas para que ele tenha certeza também que mesmo quando vier as batalhas, quando vier a luta, você não irá retornar, você não irá fugir. Davi, mesmo ungido, passou por um momento de aprovação, de preparação. Aprovação ele já tinha sido aprovado, mas passou por um momento de preparação para governar. E mesmo governando, quando não se atentou, caiu. Quando o Senhor te colocar aonde Ele vai te colocar, jamais desvie os olhos do Senhor, porque o adversário precisa disso aqui, para poder fazer um servo ou uma serva cair. Um momento de distração, ele te pega. Se mantenha firme, se mantenha no caminho do Senhor. O Senhor se alegrou do teu desejo, o Senhor se alegrou do desejo do teu coração. O Senhor já aceitou, já te aprovou. O Senhor já tem te preparado. E o Senhor vai te dar aquilo que te prometeu. O Senhor vai cumprir o desejo do coração mediante a tua vontade. E quando eu digo a tua, não é a nossa, é a vontade do Pai, do Senhor. Ele conhece os planos. Davi acreditava ser pastor de ovelhas por uma vida inteira. E foi rei de Israel. Foi pastor de um povo inteiro, de uma nação. Deus sabe o que tem preparado para cada um de nós. E Ele vai cumprir. O diabo querendo ou o diabo não querendo. Ele vai cumprir o teu desejo. Ele vai cumprir o teu querer. Ele vai cumprir os seus planos que são infinitamente maiores do que o nosso. Amém? Receba essa palavra. Receba essa certeza. Receba essa fé. Que essa fé transborde e cresça dentro de você. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém?